Olá, tudo bem com você? Meu nome é Camila e eu sou a psicóloga da NAMU. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a saúde dos homens, porque afinal, cuidar da saúde também é coisa de homem. Nós estamos no mês de novembro e neste mês nós temos a campanha de prevenção do câncer de próstata. Nessa conversa eu vou falar um pouquinho sobre a autoconsciência, sobre os homens e as emoções, sobre saúde mental, bem-estar, prevenção e apoio. Hoje a gente já sabe que ter uma boa saúde é muito mais do que a genética. É também uma consequência das escolhas que a gente faz. Nós sabemos que ter hábitos saudáveis, eles são o caminho ali para que a gente possa viver bem, envelhecer com qualidade. Além disso, a prevenção também faz parte, porque muitas das doenças elas têm muito mais chances de cura quando elas são diagnosticadas precocemente. Diante de todas essas informações, dos avanços atuais, ainda é um tabu falar sobre a saúde mental do homem. O estigma negativo sobre os sentimentos masculinos ainda prevalece. E, enquanto isso, a sua saúde emocional deteriora. Os homens costumam dar menos atenção à saúde e, consequentemente, vão aos médicos com menos frequência. Por isso, é muito importante, é muito necessário que nós possamos falar sobre esse assunto, para que seja possível romper com esse preconceito e tratar as dificuldades ali masculinas e ajudar no processo de transformação da nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, o levantamento do Centro de Referência de Saúde do Homem de São Paulo mostra que quase 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram ou a influência da mulher ou a influência dos filhos. O estudo também revela que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com as suas doenças em estágio avançado. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. E entre as causas dessa morte prematura estão violência, acidentes de trânsito, além das doenças cardiovasculares. Então, diante desses dados, a gente precisa conscientizar os homens sobre a necessidade de cuidar de si, mas não só do corpo, como também da mente. Então, praticar atividade física, ter uma alimentação adequada e saudável, manter o peso, não fumar, praticar sexo seguro e cuidar da saúde mental são fundamentais para que a gente possa promover a saúde e para que a gente possa prevenir doenças. Agora, por que os homens têm tanta resistência assim em cuidar da saúde? Diferentemente das mulheres, os homens eles não são incentivados a cuidar da saúde. As mulheres, a partir ali da puberdade, elas vão todo ano, vão ao médico, fazem um check-up. Já os homens é o contrário, entrou na puberdade, deixa de ir ao médico, só vai lá no médico enquanto ainda é criança, que a mãe leva lá anualmente no pediatra. Aí, entrou na puberdade, não vai mais. Um outro ponto que mostra essa resistência dos homens de se cuidar é o medo de descobrir uma possível doença. E esse medo, ele vem por questões financeiras, principalmente porque esse homem adulto é tido como provedor. E aí, muitos homens, eles são a base, né, da sustentação ali financeira da sua família. Então, eu não quero descobrir que eu estou doente, porque se eu estiver doente, quem é que vai trazer o alimento aqui para casa? Um outro ponto que mostra essa resistência dos homens é a cultura da não vulnerabilidade, ou seja, os homens ali eles são estimulados a se exporem a riscos e reduzirem o cuidado com a saúde. Um outro ponto é a vergonha e um outro ponto é o preconceito. Isso sem falar dos problemas que envolvem ali a saúde mental. Então, diversos são os fatores ali que podem causar alterações emocionais. Então, responsabilidade familiar, frustração financeira, problemas no trabalho. E aí é preciso entender que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física e que o tratamento com a psicoterapia ou com medicamentos ele pode ser necessário. Como eu falei antes, a gente precisa abordar a saúde mental dos homens, para que a gente consiga desconstruir essas ideias machistas
e estimular esses homens a falar das suas emoções. Quer ver uma coisa? Com certeza você já ouviu a frase, homem não chora, né? Quantas e quantas vezes? E essa frase é uma frase inadequada, porém, ela vem sendo repetida de geração em geração. E hoje em dia ainda se fala, homem não chora. E isso é muito problemático. E por que é problemático? Porque a principal ideia dessa frase é dizer que aquele homem ele não pode ser frágil, que ele não pode colocar para fora aquilo que ele está sentindo. O homem ele é ensinado a sufocar as suas emoções. E enquanto a gente ignorar esse fato e a gente continuar perpetuando esse ensinamento, a gente tem aí um aumento, né, da chance desses homens desenvolverem comportamentos que serão destrutivos e que poderão trazer ali transtornos psicológicos. Um grande problema, e aí não afeta só os homens, mas as mulheres também, é que a gente não aprende sobre as nossas emoções e o que fazer com elas. A gente precisa entender que as nossas emoções elas são respostas biológicas e todos os seres humanos sentem as emoções. Nós precisamos das emoções, todas elas têm uma função. O problema está ali ou no excesso daquela emoção ou na ausência daquela emoção. Então a gente precisa aprender a regular essas emoções e o que fazer com elas quando elas surgirem. Em muitas culturas, os homens eles são socialmente condicionados a exibir traços de masculinidade. E essa masculinidade está associada à força, à independência, coragem, resistência. E esses estereótipos, eles não levam só a uma falta de autocuidado, mas também levam à supressão das emoções. E isso faz com que eles demorem a demonstrar sua vulnerabilidade ou procurar ajuda. Uma vez que, para esse homem assumir que tem um problema de saúde, ele está dando um sinal de fraqueza. 7 em cada 10 homens não falam dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus problemas ou dos seus sentimentos profundos ali com os seus amigos. E isso reflete o quê? A tendência que os homens têm de buscarem não envolver pessoas nos seus problemas. A origem de tudo isso está em como nós moldamos a nossa noção de masculinidade e o que é ser homem. E isso tudo está muito pautado nos conceitos de força, de resistência, de capacidade e de provisão. Os homens, eles são condicionados a enxergarem os seus problemas como menores do que eles são. Então, por exemplo, a gente vê ali entre os homens expressões do tipo, não foi nada, ou então, ai, você é muito sensível, ou então, vê se vira homem. Então, isso é muito comum quando um deles está ali conversando com um amigo e fala de algum problema que ele tem. Ele vai ouvir essas expressões. E esse comportamento em grupo só reforça essa tendência que os homens têm de ignorar as suas questões íntimas, porque eles consideram que isso é irrelevante, que é uma perda de tempo. Então, essa ideia de que os homens não podem demonstrar as suas emoções ou vulnerabilidade se constituiu aí de forma estrutural e imperceptível. Os homens também, eles são condicionados a serem provedores. E este é um pilar aí fundamental dessa constituição clássica de homem, em que o homem ele precisa prover o alimento, precisa prover o conforto e a proteção. E esse é um papel que muitos homens tendem a assumir desde muito cedo em diversas famílias, né? E eles não vão poder cumprir essa função de provedor se eles estiverem doentes, se eles estiverem machucados, se eles estiverem cansados. Então a sociedade ali, ela julga como fraqueza esse homem quando ele assume que ele não está em boas condições de saúde, quando ele está ruim, quando ele está mal. E aí esse homem acaba reforçando, então, a sua negação, a negação de que eu preciso de ajuda e de que eu estou doente. E os homens também são condicionados à ideia de que devem suportar mais, devem suportar tudo, devem carregar o mundo, né, nos seus ombros, de que eles ali, se ele mostrar para essa sociedade que ele tem problemas, esses problemas eles não são importantes, porque a sociedade vai julgá-lo como vulnerável.
Quer ver um exemplo disso? A gente olhando as crianças brincando, se você olha um menino e ele está todo sujo, o nariz está escorrendo, o cabelo todo bagunçado, né, os pés ali todos cheios de pó, todo sujo, ok, não tem problema. Já com a menina, não. A menina, a gente, vem aqui assoar esse nariz, vamos pentear esse cabelo aqui, vai lá lavar o pé. Então, desde cedo, a gente percebe que a gente consegue aceitar esses meninos como que suporta tudo, eu posso ficar sujo, eu posso ficar descabelado, mas já a menina não. Então, quando os homens, eles podem ali enfrentar uma situação difícil, como um problema de saúde, por exemplo, todos esses estigmas sociais que foram construídos condicionam esse homem a 3 principais tendências, que são ignorar o seu problema, porque ele não percebe o seu problema como um problema. Eles também negam o problema para sustentar a imagem ali de que eu sou fortão. E eles também tentam ali suportar o problema ao máximo. Então, eles vão levando esse problema. E aí eles não contam para ninguém o problema e quando vai precisar realmente de algo, às vezes pode ser tarde, né? Sofrer e ficar em silêncio não é a melhor solução, mas é o caminho que esses homens encontram e escolhem quando o assunto é falar dos seus sentimentos. Nós, como sociedade, precisamos romper este silêncio, nós precisamos aproximar esses homens de uma afetividade real. Nós precisamos educar os meninos desde cedo a falarem o que eles estão sentindo. Nós precisamos permitir que eles possam experienciar as suas emoções. Nós precisamos ensinar um vocabulário emocional para eles e validar as suas emoções. Diante disso tudo que eu venho conversando com vocês até agora, é importante a gente falar também da saúde mental. Nós precisamos quebrar tabus, nós precisamos diminuir o preconceito, nós precisamos incentivar as pessoas a buscarem ajuda. Quando nós nos abrimos a respeito de nós mesmos, nós temos a oportunidade de dar exemplo. E aí nós podemos encorajar outras pessoas a não guardarem os seus problemas só para si. E aí nós temos então a possibilidade de criar uma sociedade que seja mais empática, mais compreensível, né, e mentalmente saudável. A saúde mental, ela é independente da idade do sexo. Qualquer um de nós está sujeito a passar por uma depressão, por uma ansiedade ou algum outro transtorno mental. Mas quando a gente fala de homens, as coisas ficam um pouquinho diferentes. As cobranças da racionalidade, da força, do controle emotivo começam lá na infância e criam barreiras para que eles possam expressar a sua vulnerabilidade. E quando eles tentam colocar essa emoção para fora, são vistos como fracos. Toda essa repressão pode levar à solidão, pode levar a uma angústia silenciosa e pode aí agravar problemas de saúde mental. Os desafios da vida, eles fazem parte de qualquer pessoa. Sofrer, ficar triste, ficar ansioso, ficar com raiva, é normal e é esperado. A nossa vida não é linear, a nossa vida tem altos e baixos. Então, a gente precisa validar essas emoções, a gente precisa oferecer um suporte. E aí, a gente não pode julgar. A gente precisa encorajar os homens a se abrirem, a conversar com amigos, a conversar com familiares, ou então profissionais da saúde. Quanto mais natural for esse compartilhar de experiências, menores vão ser os riscos de que elas se agravem e se tornem comportamentos de risco, ou em alguns casos se tornem até ideações suicidas. Guardar a sua vida emocional só para si é um fardo pesado demais. Dizer aonde dói pode ajudar a curar. Entender isso é o primeiro passo para uma mudança concreta. Além do desafio mais comum em falar dos sentimentos, existem situações de risco capazes de influenciar no surgimento de alguns sintomas que vão ser prejudiciais na saúde masculina. Esses fatos, eles podem ocorrer por causa de uma visão distorcida que a gente associa ali a adoecimento psíquico como sinal de fraqueza. É muito comum a gente observar ali insônia, irritabilidade, isolamento, quadros de depressão, ansiedade, pânico e até suicídio
nesses homens que suprimem ali as suas emoções. E olha só algumas coisas que podem afetar o sofrimento do homem. Então, coisas que podem fazer com que esse homem tenha um sofrimento. Então, doenças graves, por exemplo, que podem prejudicar a autonomia desse homem. As disfunções sexuais, porque acaba mexendo com a autoestima do homem. O desemprego ou aposentadoria, porque esse homem pode se sentir ali inútil, já que ele não tem nada para fazer. Né? O abuso de álcool e substâncias também trazem problemas para esse homem e situações de violência que ele possa ter sentido ali, ter passado por aquilo ao longo de sua vida. Então, para que a gente possa ajudar na prevenção desses problemas psicológicos do homem, a identificação precoce ela é muito fundamental. Então, abrir ali para o diálogo, permitir com que esse homem fale, com que esse homem reflita a respeito do que está acontecendo com ele, vai ajudá-lo e muito. Se ele consegue identificar o abandono das relações, das rotinas e dos sintomas, é preciso que ele tenha ali uma conversa séria com as pessoas que estão próximos dele. Porque na maioria das vezes é o familiar que vai perceber o problema. E é o familiar que de repente vai conseguir mostrar para ele a necessidade de buscar ajuda. De qualquer forma, este homem, né, ele precisa ali pensar junto com a sua rede de apoio, com seus familiares, né, com os seus amigos, que ações ele pode fazer para minimizar todos esses fatores que trazem o adoecimento mental. E uma alternativa dessas, por exemplo, é a terapia online ou mesmo a terapia presencial. A psicoterapia, ela pode ajudar neste processo de desconstrução dessa ideia de que os homens não podem demonstrar sentimentos. Afinal, falar é parte do remédio para prevenir adoecimentos mais graves. E por que eu estou falando com vocês a respeito de emoções e autocuidado, né? Porque nós estamos em novembro e este é o mês de campanha sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata. Então nós estamos na campanha do Novembro Azul. Essa campanha ela tem por objetivo conscientizar os homens sobre os cuidados com a sua saúde e sobre a prevenção do câncer de próstata, principalmente porque essa doença ela se desenvolve lentamente, ela muitas vezes não apresenta sintomas. Por isso, é muito importante tomar medidas preventivas, como alguns exames específicos, para que esse homem possa receber um diagnóstico precoce e fazer o tratamento adequado para aumentar as chances de cura. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, um homem no Brasil morre a cada 38 minutos de câncer de próstata. Estima-se que mais ou menos 65 mil homens serão diagnosticados no Brasil entre 2023 e 2024 de câncer de próstata. E esse é o segundo tipo de câncer que mais mata homens, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. E o que nos chama atenção e o que nos preocupa é o preconceito contra os exames de prevenção. E por isso é muito importante alertar para os fatores de risco. A campanha do Novembro Azul surgiu lá na Austrália em 2003, para justamente chamar a atenção da sociedade sobre a importância das medidas de prevenção precoce. Mas ela não tem o objetivo de chamar a atenção só para o câncer de próstata, mas sim para outras doenças que são tipicamente masculinas, como os cânceres de pênis, de rins e testículos. Essa campanha surgiu lá na Austrália com 2 amigos que, inspirados pelo Outubro Rosa, decidiram deixar o bigode crescer como forma de divulgação da importância do cuidado com a saúde mental. E o mês de novembro foi escolhido porque o dia 17 de novembro é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Já aqui no Brasil, a campanha teve início em 2011 com o Instituto Lado a Lado, que é uma ONG que trabalha com a divulgação e ajuda na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, cânceres e saúde do homem. Os principais fatores que podem causar o câncer de próstata são ali, principalmente, a idade. Então, homens acima de 50 anos têm um risco gigantesco, e homens acima de 65 anos têm o risco dobrado. Outros fatores, então, além da idade, nós temos a hereditariedade, ou seja, familiares, pais, parentes próximos,
A genética, a má alimentação, a obesidade, o sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas e de tabagismo. E a raça, os homens negros têm mais probabilidade de desenvolver o câncer de próstata. E o que é a próstata? A próstata ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino, localizada logo abaixo da bexiga e possui o tamanho de uma mecha em homens jovens e cresce conforme a idade do paciente. Por isso que o maior risco é a idade, já que aproximadamente 60% dos casos são diagnosticados em homens com mais de 60 anos. A maioria dos pacientes, eles não apresentam sintomas, porque a doença ela vai evoluindo lentamente, silenciosamente. Por isso, quando alguns sinais começam a aparecer, 95% dos tumores já estão em fase avançada e aí dificulta a cura. Olha só alguns sinais e sintomas que pode aparecer e que às vezes a gente não, os homens ali não se dão conta. Mas se você perceber, você que é homem, perceber alguns desses sinais, vai procurar um médico. Então, um deles, por exemplo, é uma sensação de que a sua bexiga não se esvaziou completamente e que você ainda sente vontade de urinar. Um outro sintoma é a dificuldade de iniciar a passagem da urina. Problemas para interromper o ato de urinar, urina em gotas ou em jatos sucessivos, ou a necessidade de fazer força para manter o jato de urina, vontade incontrolável de urinar, mesmo quando a bexiga não está cheia. Tem também ali uma sensação de dor na parte baixa das costas ou na pelvis, abaixo dos testículos. Problemas em conseguir ou manter a ereção. Sangue na urina ou no esperma, sendo que o sangue na urina ou no esperma são sintomas ali mais raros de acontecer. Dor durante a passagem da urina ou nos testículos. Ejaculação dolorida. Dor lombar na bacia ou nos joelhos. Sangramento pela uretra ou o próprio câncer de próstata avançado. Quando o câncer está muito avançado, ele também pode provocar uma dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, até uma infecção generalizada ou a insuficiência renal. Por isso, é muito importante que os homens desenvolvam o hábito de prestar atenção ao seu organismo e observar esses sintomas, se eles são repentinos, observar se tem ali alterações, porque assim ele pode procurar um médico para tirar dúvida e ser orientado e tratado. A ausência dos sintomas não garante que não tem problemas com a saúde do homem. Por isso que realizar os exames preventivos anualmente e ficar atento para qualquer mudança é importante, porque tudo isso independe da genética. E como é que pode ser feito esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito principalmente ali com a combinação de dois exames. Um deles é um exame de sangue, que é a dosagem de PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pelas células da próstata e que pode ser, então, detectada no exame de sangue. O outro exame, que é aí o exame que os homens têm muita dificuldade, em aceitar e ir fazer, é o exame do toque retal. Então, ele é feito pelo médico com o dedo protegido pela luva e por um produto lubrificante. E esse exame permite com que o médico apalpe a próstata e perceba se há nódulos, ou seja, uns caroços, ou tecidos endurecidos, porque esse é um sinal, por exemplo, de estágio inicial da doença. Pode ser que, se o médico, ao fazer esses dois exames, apareceu alguma coisa, ele peça outros exames, como um ultrassom transretal, uma cintilografia óssea para verificar se os ossos foram atingidos, tomografia computadorizada e também a ressonância magnética. Mas vai ser a biópsia que vai ali confirmar ou não o câncer, tá? Já o tratamento, ele vai depender muito das características do paciente, da doença e do estágio que está o câncer, tá? O que a gente tem hoje de tratamento é a cirurgia, radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia, tem alguns tratamentos mais novos aí que são os tratamentos orais e tratamentos com radiofármacos, esses são mais atuais aí que a gente tem de tratamento.
Então, como eu dei essa pincelada aí, né, a respeito dessa parte médica do câncer de próstata, os fatores que causam o câncer, eles são vários. E os sintomas, eles se manifestam de forma muito lenta. E nós temos ali várias formas de tratamento. Porém, o que eu quero deixar para vocês nessa nossa conversa é de que é muito importante a gente trabalhar com a prevenção. É acabar com esse preconceito, porque isso é uma barreira que desmotiva o autocuidado e mantém a crença de que o homem, eu sou forte e eu não fico doente nunca. Não, imagina, isso não vai acontecer comigo porque eu sou forte. Esse tipo de pensamento impede que os homens cuidem da sua saúde de maneira geral. O autocuidado e uma postura de responsabilidade consigo mesmo são muito importantes. Para vocês terem uma ideia, quando o câncer de próstata é detectado precocemente, há 90% de chance de cura e de um tratamento mais tranquilo, de um tratamento menos invasivo. Então, como que a gente pode trabalhar essa prevenção? Primeiro realizar um check-up anualmente. Os homens precisam controlar colesterol, diabetes e pressão, fazer exames de urina, praticar atividades físicas, manter um peso ali ideal, evitar o cigarro e o abuso do álcool, manter uma alimentação equilibrada e praticar sexo seguro. E claro, a gente não pode deixar de falar, cuidar da saúde mental, porque muitos fatores podem causar um desequilíbrio emocional, como as responsabilidades financeiras, as frustrações, as responsabilidades familiares, problemas no trabalho. Então, os homens precisam entender que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física e buscar o tratamento é necessário, tá? E os homens, eles precisam, além de tudo isso, de cuidar da sua saúde emocional, de cuidar da sua saúde física, ele também precisa contar ali com o apoio dos familiares, dos amigos, dos parceiros, isso tudo é muito importante. Essa rede de apoio pode ajudar esse homem a se sentir ativo, pode ajudar esse homem a fazer os tratamentos da maneira correta e manter uma atitude ali positiva. Para ontem, né, essa necessidade de trazer para o ambiente familiar o diálogo, mantendo uma conversa aberta sobre tudo, sobre as suas emoções, sobre os seus sonhos, os seus planos, né, as suas frustrações, o cuidado com a sua saúde mental, com o seu corpo. Então a gente precisa acabar com esse estigma de que o homem é forte e que não precisa de ajuda, que não precisa de apoio, de que não fica doente e de que cuidar de saúde mental não é para ele, né? Se você foi diagnosticado com câncer de próstata, converse abertamente com a sua família, aceite o apoio e a compreensão, esteja aberto para receber a companhia deles nas consultas e no tratamento. Converse com esses familiares, com esses amigos, sobre as possíveis mudanças que poderão ocorrer no seu corpo. Fale sobre os seus sentimentos e, se tiver vontade de ficar sozinho ali em alguns momentos, verbalize isso e peça para que as pessoas respeitem o seu momento. Caso você tenha algum familiar com o câncer, procure se colocar à disposição para ouvi-lo, ofereça ajuda e companhia, incentive-o a fazer o tratamento de forma correta e respeite os momentos em que ele necessitar de ficar sozinho. É muito comum se sentir com medo, triste, ou até chorar ao receber o diagnóstico, ou durante e após o tratamento. Você pode até se sentir depressivo ou ansioso. E caso você se sinta assim, não deixe de procurar a ajuda de um profissional de psicologia. Lembre-se que o cuidado com a saúde mental é tão importante quanto o cuidado com a saúde física. Incentive os homens com quem você convive a se cuidar, a falar sobre os seus sentimentos e a fazer os exames preventivos. Para cuidar, por exemplo, né, da sua saúde mental no geral, existem diversas possibilidades. Você pode fazer yoga, pode fazer meditação, pode fazer mindfulness, praticar exercício físico. E aqui no app da Namu, você vai encontrar várias aulas que podem ajudar você tanto a manter um corpo saudável,
como para ajudar nos momentos difíceis. E você tem também o Namu Orienta, em que você vai poder conversar comigo, com as minhas colegas psicólogas, você vai poder conversar com nutricionistas, com educadores físicos. O app da Namu tem várias coisas, várias aulas, vários cursos que podem ajudar você, homem. Não é só para mulher, não. Yoga não é só para mulher, meditação também não. Você, homem, pode fazer essas aulas, pode ajudar ali a conseguir um equilíbrio físico e emocional. Então, não deixe de se cuidar, tá bom? Vai cuidar de você, fale de suas emoções, porque você também é importante, o que você sente também é importante. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.